Olá, bem-vindo mais uma vez aí ao Primeira Opinião. Hoje, dia 18 de novembro de 2020, e os resultados aí do primeiro turno das eleições municipais já é conhecido, né, de todos. E como previsto, a esquerda tomou um pau sem tamanho nessas eleições municipais. Já o PT, principalmente, já havia tido uma queda muito grande, muito significativa nas eleições municipais lá em 2016, e agora em 2018 a coisa ficou ainda pior. O PT governava até então mais de 400 cidades no país e agora está com apenas 179 municípios. Tem mais 15, né, que foram para o segundo turno, que o PT está no segundo turno, mas a probabilidade de o PT perder as 15 é muito maior do que ganhar alguma dessas 15. De qualquer forma, a esquerda sai muito derrotada. A derrota foi muito grande. Todo mundo aí está falando da derrota dos bolsonaristas, que também foi grande, é verdade. Bolsonaro não conseguiu eleger nenhum prefeito que apoiou, não conseguiu eleger sequer os vereadores que ele apoiou aí pelo Brasil afora, principalmente no Rio, né, que é o reduto dele. Mesmo assim, ele não conseguiu eleger ninguém. É uma derrota grande do bolsonarismo, é verdade, mas o bolsonarismo surgiu no rastro da covardia política do PT. O PT, que é um partido do sistema, que está dentro do sistema, que trabalha para o sistema, que nunca enfrentou, nunca bateu de frente com o sistema, nunca quis mudar o sistema, né? Ele só quis dourar a pílula, né? Fazer algumas políticas públicas aí, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, nada fora do sistema, né? Vamos deixar o sistema como está, mas só vamos dar algumas melhoras, né, para a população. Vamos transformar pelo menos essa população em consumidores, né? Que foi isso que o PT fez durante os dois governos de Lula e o primeiro governo da Dilma, principalmente nesses 3 governos, né? Foi o que o PT conseguiu fazer, transformar o povo, né, mesmo o povo mais desfavorecido, o povo com menos recursos financeiros, esse povo pelo menos teve o direito de ser consumidor, né? Todo mundo pôde comprar a sua geladeira, o seu fogão, a sua casa, o seu carro, enfim. Um exemplo disso eu tive quando eu estava numa cidade aqui, no interior, né, no litoral de Maceió, conhecido como Barra de São Miguel. Eu estava numa das barraquinhas lá, e uma senhorinha que era a dona da barraquinha, a gente conversando com ela, eu e minha esposa conversando com ela, ela chegou e ela disse o seguinte, que em 2018 ela votaria no Haddad, porque ela lembrava muito bem que na época do PT, na época do Lula principalmente, né, ela lembrava do Lula especificamente, ela dizia que uma família onde 2 pessoas trabalhassem, por exemplo, né, o marido e a mulher trabalhassem, ou o marido e um filho mais velho, enfim, onde 2 trabalhassem, você conseguia ter uma vida onde você conseguia pagar suas contas em paz e tranquilidade e ainda conseguia comprar o seu carrinho ou a sua motinha, né, uma geladeira nova, uma máquina de lavar, enfim. O povo menos favorecido, o povo mais carente, né, financeiramente falando, teve o direito de ser consumidor. E isso agradou a muitos, não foi a poucos não, muita gente realmente agradece o presidente Lula por isso. Não é pouco, é verdade que não é pouco, mas não foi o suficiente, né? A obra aí que o PT deixou está praticamente destruída, está praticamente não existe mais. Desde o golpe de 16,
onde a Dilma foi caçada sem ter cometido crime algum, mas também tudo indica que ela é copartícipe desse golpe. Então, de lá para cá, toda a política pública que foi construída, né, pelos governos petistas praticamente já está posta no chão. Com exceção talvez do Bolsa Família, até por causa da pandemia, né, as pessoas ficaram em uma situação muito complicada, né, o comércio fechou, a indústria fecharam, né, o país parou, o mundo parou, né, por causa da pandemia. Então, essas políticas de renda básica ainda não foram extintas porque não há outra saída. Tem que se manter, porque senão o povo não vai ter nem o que comer. Já quase não tem, né? A população quase já não tem o que comer, e sem essas rendas básicas ou sem o auxílio emergencial, enfim, sem esse dinheiro, né, a população estaria morrendo de fome e já está morrendo por causa da Covid. As curvas de infectados e de mortes pela Covid voltou a crescer, né, ao ponto de o próprio governador lá de São Paulo, o almofadinha João Dória, dizer que talvez tenha que voltar a fechar. Na Europa, muitos lugares da Europa já estão fechando, na Ásia também. A Ásia agora a coisa está pegando, na Rússia, no Irã, enfim, em outros países aí da Ásia, a Covid bateu forte agora. Então, muitas cidades estão sendo fechadas, muitos países estão fechando suas fronteiras, a Europa está voltando a fazer isso também. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Os números estavam sendo mascarados e ainda continuam sendo mascarados, porque, afinal de contas, em muitos lugares ainda vai ter segundo turno, e na capital, né, na maior capital, na maior metrópole da América Latina, vai ter segundo turno. Boulos e o pudim de Chuchu 2, né? Bruno Covas, neto do Mário Covas, vão disputar o segundo turno lá em São Paulo. Esse crescimento do Boulos, a New Left, né, a nova esquerda, está comemorando aí, festejando que o Boulos, a Manuela Dávila, né, a Marília Reis, enfim. A gente tem que lembrar que essa New Left, essa nova esquerda, na verdade, cria do senhor Jorge Soros. Jorge Soros é nada mais nada menos do que um dos maiores investidores aí, né, desse novo capitalismo, né, o capitalismo financeiro, o capitalismo financista, onde o que importa não é nem a produção, não é o consumo, na verdade o que importa é os dividendos, né? São os dividendos gerados aí pelas bolsas de valores, pelos trades, enfim. É o novo, né? É o novo não, é a nova fase do capitalismo. Essa fase já foi prevista há muito tempo, né, por um barbudo alemão, né, chamado Karl Marx, que ele já dizia que o capital financeiro ia tomar conta de tudo, né, que o capital financeiro seria talvez até um dos fatores, né, para o fim do capitalismo, né, porque capitalismo precisa de produção. Precisa de mercadorias, tudo no capitalismo é mercadoria, eu, você, inclusive, somos mercadorias. E se você não tem mais produção, você não precisa de mais trabalhador. Se não tem trabalhador, não tem mercadoria. Se não tem mercadoria, da onde vem o mais valor? Né? Da onde vem o mais valor? Para o capital. Então, é uma incongruência, né? Uma coisa, é uma das dialéticas do capital, que pode acabar justamente por causa da sua fase financista. E também o senador Roberto Requião diz que a banca, né, a banca internacional, os bancos, né, a finança internacional é que manda no mundo. São eles que dão as ordens, eles ditam os caminhos. Então, a vitória de Boulos, que não é tão fácil, né, Boulos
muito provavelmente não vai ganhar em São Paulo, a diferença é muito grande. Mas se ganhar, talvez o perigo seja ainda maior para nós, porque é o projeto Jorge Soros se concretizando, né? A New Left chegando ao poder não, ao governo, mas com o Jorge Soros como padrinho, quem sabe, não é? O PT também é adepto a isso, né? O neoliberalismo de esquerda está aí representado pela figura hoje mais chamativa do partido, né? A figura que substituiu, né, Lula em 2018, né? Lula é Haddad, Haddad é Lula. Mentira maior que essa, impossível, né? Porque Lula não é Haddad e nem vice-versa. Mas Lula capitulou, né? Na verdade, nós temos que entender que Lula capitulou. Depois da prisão, né? Ele amargou por 1 ano e meio praticamente. Essa prisão solapou, né, toda a importância política de Lula, né? Até mesmo dentro do partido, dentro do PT. E aí essas eleições agora em 2018 refletem isso. A direita cresceu enormemente, né? Os democratas, né? Os democratas foram o partido que mais cresceu, né, nas prefeituras, nessas eleições municipais. Ganhou mais prefeituras, foi o que mais aumentou, né, o número de prefeituras que será governada, né, por algum representante do Partido Democratas. Mesma coisa com o PP, né, o partido do Paulo Maluf, que também foi partido do Jair Messias Bolsonaro durante muito tempo, né, durante um bom tempo. Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele troca de partido mais do que a gente consegue trocar de cueca, né? Inclusive hoje ele está sem partido, porque ele deixou o PSL não existia antes da eleição de Bolsonaro em 2018, o partido disparou, cresceu, virou um partido enorme, e o Bozo resolveu pular fora do partido até hoje, tentou criar lá o 38ão, né? O partido que até hoje não saiu do papel. Então, até hoje o presidente está aí sem partido, continua sendo um presidente sem partido. Correndo o risco, inclusive, né, de ser aí impeachmentado. Com certeza vai ser preso assim que deixar a presidência, né? É por isso que ele tem que estar lutando tanto para ser reeleito, porque ele sabe que assim que sair de lá, do palácio, assim que deixar a faixa, ele vai para cadeia. Ele, os filhos dele, as ex-mulheres, enfim, a família toda vai presa, porque é um bando mesmo, né? É uma grande gangue, não passa disso. É a família B171. Só pode ter realmente destino único, cadeia. Mas, infelizmente, né, para a população brasileira, não temos partidos que combatam o sistema. O sistema está colocado, o neoliberalismo de esquerda está colocado, e nós não temos muita saída não, né? Se é para ficar no sistema, a população brasileira, por isso a grande vitória aí da direita, né, nessas eleições municipais, porque se é para ficar no sistema, então vamos votar num partido que realmente se diz do sistema, que ele não fica mascarando. Ele diz, eu sou do sistema, eu represento o sistema, né? Os democratas, o PSL, o PP, o próprio PSDB, que todo mundo achava que estava morto, mas que o PSDB, assim como o PT, também perdeu espaço, é verdade. Em 2016 também o PSDB já tinha perdido espaço, mas o PSDB não morreu, está aí. E periga crescer, né? Principalmente no Tucanistão, né? São Paulo, né? São Paulo, conhecido Tucanistão, onde o PSDB governa o estado há décadas, e a prefeitura também, né? A prefeitura de vez em quando intercala aí, né, com o PT, né, com a Erundina, né, com a Marta Suplicy, com o Haddad, mas o PSDB é quem governa a capital paulista e o estado de São Paulo também. Então o Tucanistão mantém, né, continua mantendo aí a força do PSDB, né? O PSDB tem essa força justamente porque consegue governar o maior estado da federação e a maior capital da América Latina. Então, pessoal, é isso, né? Apesar de todos as tremidas de perna aí, né, os balanços de perna, as revoltas, os canais aí ditos de esquerda ficarem dizendo que a esquerda saiu fortalecida das eleições,
Isso não se comprova no mundo real. A esquerda perdeu, também, se é que se dá para chamar de esquerda, né? Essa New Left, patrocinada por Jorge Soros. Então, ficando por aqui, mas não esquecendo que, apesar das urnas mágicas brasileiras, a prova de qualquer falha, eleição sem Lula continua sendo fraude, mas em 2022, Requião é presidente. Referendo revogatório já, para acabar com todas as maldades criadas pelo regime Temer e pelo regime Bolsonaro. Yankees, go home. Valeu, pessoal. Até a próxima.